Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Estamos na aula 12 do treinamento de banco de dados e BI. Estamos na reta final, só tem mais essa semana, beleza? A gente vai falar nessa aula sobre engenharia de dados, pipeline, data quality e boas práticas de projetos. A gente já vai agora para a parte dos finalmente, né? Então, a gente vai utilizar os conceitos que a gente falou no decorrer do nosso treinamento para aplicar agora em projetos da área de dados, ok? E aí a gente vai dar um overview sobre a parte de engenharia. Na última aula a gente falou sobre BI e Data Science, e agora a gente entra um pouco mais fundo nessa parte dos dados mesmo, da parte focada em engenharia, ok? Vamos lá, então. Primeiramente, eu vou passar uma definição para vocês e a gente vai falar mais alguns detalhes sobre isso, beleza? Esse aqui é uma definição que eu peguei do livro que está disponível essa semana, que foi disponibilizado para download gratuito, tá? E aí ele fala que engenharia de dados é o desenvolvimento, implementação e manutenção de sistemas e processos que absorvem dados brutos e produzem informações consistentes de alta qualidade para dar suporte a casos de uso de posteriores. Ou seja, aqui está falando o seguinte: engenharia de dados é o trabalho necessário, o trabalho realizado para que você gere informações que possam ser utilizadas para consumo, tá? É como se fosse um ETL grandão, vamos dizer assim, tá? Então, é o trabalho que você faz para prover dados para utilização nos mais diversos cenários de uso, ok? A engenharia de dados é a intersecção entre segurança, gerenciamento de dados, data ops, arquitetura de dados, orquestração e engenharia de software. Então é importante ter isso em mente. Ela contempla várias áreas, desde o cara que vai projetar, vai provisionar, né, ambientes em nuvem, vai configurar esses ambientes, ela pega uma parte de infra, pega a parte de configuração de acessos, gerenciamentos das bases de dados, a parte de integração de dados, que é o DataOps, a parte de projetar arquitetura, e várias outras questões, tá bom? Então, ela é abrangente, é uma área bem abrangente, que pode ser que futuramente ela se quebre em mais sub-áreas. O engenheiro de dados, ele gerencia o ciclo de vida de engenharia de dados, começando com a obtenção dos dados dos sistemas de origem e vai terminar fornecendo esses dados lá para os determinados locais de uso, ok? Então, o engenheiro de dados, ele tem um trabalho mais amplo do que o analista de BI. O cara do BI, ele trabalhava só com dados dos sistemas transacionais, uma coisa mais fechadinha o escopo. Já o engenheiro, ele vai fazer esse trabalho, só que ele vai processar dados de Big Data, dados em larga escala, dados em real time, para que as informações estejam disponíveis para consumo em diversas áreas, né? Seja dashboards, aplicações de algoritmos de machine learning, ou qualquer outra coisa do tipo, setores de relatoria e por aí vai, beleza? A gente tem dois grandes grupos na engenharia de dados. A gente tem a que é focada no SQL, ela basicamente trabalha com sistemas de banco de dados relacionais, e aí a gente faz todo o processamento por meio da linguagem SQL ou por meio de ferramentas GTL. Então esse aqui é o famoso ETL que é comum na parte de BI, tá? Então essa aqui já é uma coisa mais tradicional, mas ela se mantém, certo? E a gente tem um segundo grande grupo, que é engenharia de dados focado em Big Data. E aí você vai ter dados armazenados em bancos NoSQL, você vai ter ferramentas para análise de dados em real time, e você vai utilizar ferramentas apropriadas para isso. Hadoop, MapReduce, Spark, Flink, por aí vai. Beleza? Agora sobre o ciclo de vida da engenharia de dados. Esse aqui é um ciclo que envolve várias etapas para gerenciar os dados e no decorrer do tempo de vida útil. Para quem não sabe, os dados têm um ciclo de vida. Tem um momento que a informação é produzida, ela vai ser utilizada e ela pode ser armazenada, depois virar arquivo, pode compor uma base de dados histórica, mas existem cenários também que aquela informação perde a serventia, então ela não tem mais uso, ela pode acabar sendo eliminada, tá? Então são possibilidades que existem no que diz respeito aos dados. E o ciclo de vida da engenharia de dados, ela justamente visa trabalhar com os dados do início ao fim dele, tá? Esse fim pode ser a eliminação dessa informação
ou pode ser armazenar essa informação de forma sumarizada, ou ir para um acervo histórico, algo do tipo, ok? As etapas desse ciclo de vida, elas são cíclicas e interativas. Então, não é um modelo em cascata fechadinho, tá? E ela visa criar um sistema de gerenciamento para que os dados sejam consumidos em uma perspectiva de data-driven. Então, a ideia desse ciclo de vida é você cuidar dos dados do momento que ele é gerado até as suas formas de consumo e o que vem depois disso, para que você não tenha problemas de segurança, para que você não tenha problemas de integração. A engenharia de dados ela visa fazer esse ponta a ponta com os dados de diversas naturezas para que essa informação seja consumida no momento certo, para a pessoa certa, entendeu? Você vai levar a informação certa para a pessoa certa no momento certo, ok? Você consegue perceber que a engenharia de dados ela é uma área mais robusta, né? Ela vai trabalhar com o conceito de BI, só que ela traz o que os bancos de dados tradicionais não conseguiam fazer tão bem, que é o processamento de dados em Big Data e em real time, tá? Essencialmente é isso. E aí as formas de uso são as mais variadas. Setores de relatoria, tem data service também, que entra nesse rol aqui. Existem empresas que vendem acesso a dados. Você também tem a opção de utilização de dados para análise de machine learning, identificação de padrões e por aí vai, tá? Você pode montar estudos em cima desse conteúdo. Então, a, a utilização de dados hoje em dia é algo bem amplo. E aqui tem uma imagem mostrando aqui, dando um overview de como que funciona aqui como que a gente consegue trabalhar com os dados, tá? Hoje em dia a gente tem informações disponíveis em vários lugares, e aí você tem informação solta aqui, então a gente tem algumas etapas que a gente pode ter nesse processo de engenharia de dados. O primeiro Primeiro aqui a gente vai organizar os dados e vai fazendo aqui você classifica, depois vai fazendo algumas organizações mais básicas, aí na sequência você pode organizar visualmente para uma apresentação e depois você pode contar uma história, tá? Então essa aqui é uma imagem que eu achei bem interessante que resume bem o ciclo de engenharia de dados, ok? Com relação a IoT, a engenharia de dados ela contempla também a parte de IoT, tá? Você vai ter diversos dispositivos conectados à internet, produzindo conteúdo o tempo inteiro. Então, a engenharia vai ter um setor, uma área da engenharia de dados que ela vai fazer a leitura desses dados, vai conectar esse conteúdo. Geralmente, esses dispositivos de IoT eles vão estar conectados em nuvem ou em redes mesh, que a gente fala. São redes que uma rede descentralizada, o próprio aparelho vai estar em uma rede, por exemplo, via Bluetooth. Aí ele vai estar conectado com outro aparelho, que manda esse sinal para outro aparelho, que manda para outro aparelho. Você cria uma rede de dispositivos conectados até chegar a um ponto de acesso à internet, por exemplo, e aí isso vai para um provedor de nuvem que vai estar escutando, vai estar recebendo essas informações. Esses dispositivos enviam esses dados para esse hub, né? A gente fala que é um hub de entrada. E aí essa informação está entrando em real time, isso pode ir aí depende da arquitetura de nuvem que você fez, mas esse conteúdo vai ser armazenado, vai entrar na esteira de engenharia de dados com os dados sendo processados em real time para as mais diversas formas de uso, tá? Então, a IoT não é engenharia de dados, mas os dados que a IoT fornece pode ser consumido por esteiras que são criadas em uma arquitetura de engenharia de dados, ok? Então, aí, eles estão relacionados, beleza? O próximo item aqui, essa é uma imagem que eu achei também, que eu encontrei que é bem interessante. É, essa aqui é a hierarquia de necessidades da área de data science, ok? Esses três níveis aqui, os três níveis basilares, é onde a engenharia de dados ela se foca mais. Ela se foca mais em explorar e transformar dados, em fazer movimentação e armazenamento de dados e a coleta. A coleta, ela está mais ligada à parte de IoT. Então, você vai ter logs, sensores, dados externos, dados gerados por usuários, beleza? A movimentação, aqui você vai fazer criar fluxos para copiar dados de um lugar para outro, levar para um data storage, para um armazenamento de dados. A parte de transformação é limpeza, a preparação de dados, e várias outras tratativas que você coloca aqui. Nessa parte de cima aqui, ó, esse do aggregate para cima, aí já começa a entrar na parte analítica. Aqui já entra mais ciência de dados.
Aqui você vai analisar indicadores, você vai fazer agregações, você vai fazer testes de treinamento de algoritmos de machine learning, e aí vai subindo os níveis aqui, tá? Você tem um negócio chamado teste AB, são testes que são bem interessantes também para essa parte de análise de dados, experimentação, vai utilizar machine learning, deep learning, por aí vai, tá? Então, nessa tabela aqui, você consegue ver que a engenharia de dados, ela fornece a base para que os dados sejam analisados, tá? Então, normalmente, até hoje em dia, o cientista de dados, grande parte do trabalho que ele fazia estava em deixar o dado redondinho para fazer as análises. E aí, o que que aconteceu? Ele acabou se dividindo em duas partes, tá? Então, hoje em dia, você tem a ciência de dados que foca em pegar a base redondinha para fazer análises mais profundas, e o engenheiro que vai viabilizar esses dados para que o cientista possa analisar, tá? O arquiteto é o cara que vai projetar o ambiente, é um pouco mais amplo, né, do trabalho do que o engenheiro. O engenheiro é o cara que implementa esses fluxos, e o engenheiro, o arquiteto, é o cara que projeta a infraestrutura necessária para criar esse fluxo, ok? Sobre essa pergunta de machine learning, eu vou explicar no final, tá bom? Aí a gente entra nesse mérito, beleza? Porque isso aí dá mais uma outra aula. Mas eu vou deixar aqui anotado para a gente falar a respeito, tá bom? Vamos lá, então. Continuando, agora a gente vai falar sobre pipeline de dados. Essa aqui foi uma imagem que eu peguei de um curso da DSA falando sobre engenharia de dados, tá? E é interessante ter essa visão. A gente tem alguns fluxos aqui que é interessante vocês terem noção. Primeiramente, a gente vai ter os bancos de dados transacionais, são aqueles bancos dos sistemas operacionais de operação da empresa, sistemas de compra e venda, e-commerce, e por aí vai, tá? Sistemas de entrada em hospital, por exemplo, desde que o cara entrou até a CLT alta, são sistemas transacionais. A gente vai fazer um fluxo de ETL para extrair os dados, a gente joga essa informação no data lake. Em um ambiente de engenharia de dados, a gente joga esses dados em um data lake, faz as transformações jogando em outros setores do próprio data lake para que usuários possam fazer uso, possam consumir o dado, ok? E aí, na sequência, você tem, uma vez que o dado já está redondinho, você tem o pipeline de dados. Esse pipeline de dados, ele consiste em você usar essa informação para algoritmos de machine learning, tá bom? E aí, isso aqui é mais o que a gente chama de processamento em batch. Processamento em batch é aquele que pega o dado que ele tem início e fim, vamos dizer assim. Por exemplo, todas as transações de ontem, todas as transações com um momento específico. Então, quando você usa esse conteúdo, que a gente chama de batch, processamento em batch, você faz essa análise no pipeline de dados, e aí quando você amplia isso para que isso seja executado em tempo real, tá? Aí a gente já entra no pipeline de machine learning, beleza? Todos eles podem ser consumidos para os usuários. O usuário lá da área de negócio pode criar um dashboard, pode conectar no Cubo, pode fazer análises específicas com o que já vem do ETL. Essa aqui é a parte do BI tradicional, tá? E quando você expande o fluxo de dados, aí você já começa a aplicar machine learning, ok? Quando você faz o uso de machine learning em real time, aí você já está no pipeline de machine learning. Então a gente tem três pipelines, um contemplando o outro, ok? Então você tem o menor que é o de ETL, que é o mais tradicional em BI. Aí além do BI você tem o de dados, que é o de BI mais o uso de machine learning com as bases de dados em batch. E o de machine learning completo, ele já começa a entrar com análise em tempo real. Beleza? Então é um ambiente maior. Os usuários podem consumir dados em várias etapas aqui, beleza? Agora entrando no mérito lá do machine learning é um conjunto de técnicas que consiste em você ensinar a máquina a partir dos padrões que ela identifica nos dados para que elas possam fazer inferências. Ok? Então, por exemplo, imagine que você tem ali na tua base de dados o seu histórico de transações do cartão de crédito. O que que vai acontecer? Vira e mexe, você pode ter uma transação ou outra ali que foi fraudulenta. Então, você pega esses dados, submete para um algoritmo de machine learning, de aprendizado de máquina. A máquina vai aprender os padrões, vai identificar os padrões para identificar ali, olha, esse caso aqui foi fraudulento.
Quando aconteceu essa compra? Olha, essa compra aconteceu em um horário que o cliente não faz compra normalmente. Foi uma loja que ele não tem cadastro, não foi no nome dele. São padrões que você consegue identificar em uma fraude. Então a máquina vai identificar, vai analisar todos os dados. Você vai dizer, olha, essa transação aqui é normal, essa operação aqui é normal, essa operação aqui é normal. Essa aqui é fraudulenta. Então, aí ele vai pegar esses dados, vai identificar internamente, ele vai criar modelos de representação internos para identificar os padrões nos dados. Basicamente a estatística, é matemática, uma matemática pesada, que vai identificar esses padrões, e a partir desses padrões aprendidos, ele começa a analisar outros dados para verificar, para dizer se esses dados, se essas operações, elas são fraudulentas ou não. A motivação pode ser as mais variadas. Estou dando um exemplo de dados de cartão de crédito para facilitar, mas você pode pegar um aprendizado que você obteve em uma base específica e replicar aquele conceito em outra coisa. Então, você pode ter, por exemplo, uma base de dados para dizer se a pessoa teve câncer, por exemplo. Aí você vai pegar os dados de outras pessoas e ele vai identificar os padrões e vai falar, olha, tem X probabilidade dessa pessoa ter câncer ou não. Então ele vai aprender, vai criar padrões, vai aprender a partir do teu conjunto de dados, e aí a partir dessas regras que ele inferiu internamente, ele vai replicar ou vai olhar outros dados para tirar conclusões, entendeu? Conceitualmente falando, é algo nessa linha. É muito mais sofisticado do que isso, mas a gente pode entender que seja isso. É você ensinar a máquina a encontrar padrões dos dados e a partir desses padrões que ela aprendeu, ela começa a replicar em outros. Beleza? Então, por exemplo, a Netflix. Você clicou em um filme de ação, aí fala, olha, fulano gosta de filme de ação. Ah, fulano gosta de filme de aventura. Então, ela começa aprende padrões nos seus dados e ele começa a sugerir produtos, filmes conforme esse padrão. Beleza? Então, é nessa linha aí de raciocínio. É algo muito mais avançado, precisa estudar bastante sobre isso. Ok, a gente pode depois falar mais a respeito, mas o conceito é esse. Então, você vai pegar esses algoritmos mais avançados que vão identificar padrões, regras, que humanamente a gente não consegue ver com tanta facilidade, e eles vão fazer análises mais sofisticadas para gerar mais valor para o negócio. Ok? Continuando. Agora a diferença entre ETL e ELT. Vamos lá, então. Inicialmente, ETL diz respeito ao quê? A gente já falou na última aula. ETL significa extração, transformação e carga de dados. Esse é o fluxo de BI tradicional. O ELT, ele muda um pouco, ok? O ELT, ele muda um pouco a sequência. Então, você vai fazer o quê? Você vai extrair os dados, vai carregar essa informação em um data lake e depois você vai transformar. Aí, uma vez que você carregou tudo no seu data lake, que é um pântano, como se fosse um disco que você joga tudo lá. Você joga planilha, arquivo de e-mail, arquivo CSV, você joga tudo nesses dados, nesse ambiente, e aí depois você vai fazendo as transformações, ok? E aí, no caso, a gente tem o quê? Vou falar um pouquinho nos detalhes sobre cada um deles, tá? O que muda de cada um dos itens aqui? A ordem de transformação tem diferença, tá? Então, no ETL, você faz a transformação antes do carregamento. Então, você pegou os dados, transforma e carrega os dados no modelo que você quer, beleza? Geralmente no Data Warehouse. E o LT, você primeiro carrega o seu data lake e depois transforma, tá? Com relação à flexibilidade, o ELT ele é mais flexível que o ETL. Por quê? Porque para você pegar os dados, transformar e carregar no ambiente, você já tem que ter um esquema pré-definido. Você tem que ter um destino já pré-definido. Então, ele é mais rígido. Mas, porém, ele tem uma acurácia maior, porque você já fez tratamento, você já delimitou mais ali o que você quer. E no LT, não, você carrega os dados no seu data lake, tem um monte de informação lá, então você precisa ter esquemas, modelos mais flexíveis para conseguir comportar tudo, beleza? E aí, por isso que a gente fala que no LT ele é mais flexível, porque permite que os dados sejam carregados no formato original para ser transformados depois, beleza? Com relação à escalabilidade, o LT ele é mais escalável que o ETL, porque você pode utilizar NoSQL, mais ferramentas de Big Data, ele é mais direcionado para isso.
O ETL, ele é mais engessado, ele é um modelinho mais BI, ele é mais direcionado para essa parte de para carregar dados em um data warehouse, e aí você precisa seguir com um pouco mais de rigor ali as pré-definições, o esquema, as transformações e tudo mais, beleza? Com relação ao controle, o ETL tem mais controle sobre as transformações, e ele é ideal para processos complexos. Então, você tem que fazer muita manipulação, muito cálculo pesado, vale a pena utilizar o ETL, porque ele já é mais desenhado, ele já é mais bonitinho, é mais fechado o que você quer fazer. O LT é mais aberto, beleza? E com relação à qualidade dos dados, o ETL, como você está fazendo o teu processamento, que é mais rígido, mais fechado, você tem que garantir a qualidade dele, porque ele já vai carregar o dado bonitinho. Enquanto que o LT, você pode conectar o teu data lake e você pode fazer análises mais abertas. Só que você não tem tanta garantia de qualidade, porque você está mexendo ali no pântano, você pode achar alguma coisa de valor ou não, beleza? Então aí varia um pouco as duas abordagens. Aqui tem uma imagem mostrando a diferença entre eles, tá? Eu peguei lá no site da AWS. O ETL, ele consiste em você pegar esses dados em múltiplos sistemas, fazer todo um trabalho de limpeza e transformação e carrega em banco de dados analíticos, geralmente um data warehouse. Já o LT, você vai extrair os dados de múltiplas fontes, vai jogar isso em um data lake, e aí, a partir do conteúdo que está no Data Lake, você pode fazer as transformações, ou então já disponibilizar para consumo, tá? Então é mais aberto, beleza? Outra coisa, esse MPP aqui, tá? MPP é Massive Parallel Processing. Então, aqui, como você tem um grande repositório de dados, você precisa de processamento mais pesado para conseguir trabalhar com os dados em múltiplos formatos, vai jogar a informação em memória. Essa aqui é mais ideal, é mais adequada para trabalhar com Big Data, ok? Aqui tem uma outra imagem mostrando um pouquinho da diferença entre eles de uma forma mais visual. Aqui eu achei interessante essa imagem. Aqui no caso, o ETL ele vai extrair os dados, vai fazer a transformação e carregar ambientes como o Data Warehouse. Repara que aqui está tudo bagunçado e ele vai limpar, vai carregar tudo bonitinho, deixar tudo organizado. E aí essa informação pode ser consumida em relatórios, cubos, painéis, por aí vai, beleza? Já o ELT, ele vai pegar os dados bagunçados, vai replicar, vai levar para o Data Lake bagunçado, beleza? E aí o Data Lake pode ser fonte de um processo de ETL, no caso, só não vai ter a extração, mas você vai ter a transformação e a carga dos dados em um data warehouse, por exemplo, ou ele já pode ser simplesmente consumido diretamente. Você pode espetar ali um Power BI, uma ferramenta de análise no Data Lake para você começar a analisar os dados, tá bom? Fazer alguma transformação. Então, ele é mais aberto, beleza? Qualidade dos dados. Vamos lá, então. É, qualidade dos dados vem do termo em inglês data quality, que ela consiste no quê? Consiste em uma condição em que os dados eles estejam precisos, íntegros, consistentes, confiáveis e tenham uma boa taxa de atualização. Como a gente já falou anteriormente, o dado tem ciclo de vida. Então pode ser que aquele dado seja muito defasado para você fazer uma análise, um trabalho a respeito. Então é importante que os seus processos de qualidade de dados considerem todas essas propriedades aqui. O Data Quality ele pode auxiliar as empresas a identificar erros que têm nos dados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Tem um cadastro lá, você tem a cidade S. Paulo, São Paulo, com tio, sem tio, SP. Então você tem toda uma variante ali que representa a mesma informação, só que você tem que padronizar isso. O Data Quality consiste justamente em você criar normalizações, padrões, para que o teu conteúdo seja a mesma coisa. Você não tem múltiplas coisas variantes ali, e aí você não tem certeza se é a mesma coisa ou não. Precisaria de uma pessoa para dizer se é ou não, entendeu? Então, o Data Quality ele visa dar mais qualidade ao conteúdo dos dados e evitar problemas como esse. Tem vários outros. Tem informação nula, não está preenchida, preencheu errado, várias coisas que você consegue trabalhar para enriquecer os dados, para que eles tenham um formato mais adequado para você processar e analisar essa informação. Beleza? Aí isso vai estar relacionado diretamente à finalidade, né? O que você quer analisar nesses dados aqui? A partir da finalidade, você vai criando regras para definir maior qualidade no teu conteúdo. Com relação ao gerenciamento, você precisa ter processos
para você gerenciar os seus dados, e isso vai estar relacionado com a sua engenharia de dados, então você tem que ter uma etapa de data quality nos dados, no teu fluxo de carga de dados, por exemplo, ou na sua arquitetura, para garantir que os dados estejam organizados, para que você tenha uma melhoria no teu conteúdo e você também possa implementar programas de governança dos dados, para que você tenha maior controle sobre a segurança, sobre o formato, sobre o conteúdo, para que fique consistente, tá? Então, o Data Quality ele conversa diretamente com a governança de dados. E isso aqui ajuda a evitar um problema que são silos de dados. O que que é um silo de dados? É você ter uns dados que está aqui em um ambiente, mas ele não conversa com o dado do outro departamento. Então é importante que seja projetada um ambiente, uma arquitetura macro grande que contemple todas as áreas e permita uma comunicação entre vários tipos de dados. Senão você vai ter silos de informação. Você pode ter vários data warehouses, mas se eles não se conversam, são dados isolados. E você muitas vezes precisava cruzar uma informação para identificar uma correlação, um padrão de uma informação que está em um lugar com o outro, mas se você não tem uma arquitetura que dê suporte a isso, você vai ter dificuldade, até mesmo para aumentar a qualidade dos dados. Muitas vezes você tem uma informação de um lado que você conseguiria padronizar melhor, você poderia gerenciar melhor por meio desse ambiente integrado, só que você não consegue e aí isso dificulta. Um exemplo, você tem um cadastro, uma pessoa em um ambiente tem um ID, em outro ambiente ela tem outro ID. E aí, quando você junta, você não sabe se é a mesma ou não. Então, você precisa criar padrões, uma arquitetura que propicie isso. E aí, a área de data quality ela vai auxiliar muito nesse trabalho, ok? Outra coisa importante aqui, dados de baixa qualidade são apontados como fonte de confusão operacional. Você realmente, isso aqui atrapalha demais, tá? Essas coisas que eu falei de informação incorreta, incoerente, sistemas muito abertos, fica muito complicado. Uma pessoa que tem IDs diferentes em sistemas diferentes, para você unificar, dá trabalho até para você saber se é a mesma pessoa, entendeu? Precisa de uma análise humana, muitas vezes. Imagina isso com 500 milhões de usuários. Fica muito difícil, entendeu? E aí, muitas vezes, a gente acaba tendo perdas, porque as análises isso aqui vai afetar a qualidade de algoritmos de machine learning, por exemplo, se o teu input para você identificar alguma coisa ali na parte de ciência de dados no dia A, se não está legal, ele vai aprender o padrão errado. E aí, se esse conteúdo não está coerente, funciona assim: se entrou lixo, vai sair lixo. Então, data quality, junto com a engenharia de dados e com o ambiente de governança de dados, você vai meio que arrumar a casa para que você tenha dados coerentes e consistentes, para aí sim aplicar análises mais sofisticadas e ter conclusões adequadas a esse conteúdo. Caso contrário, você vai entrar lixo, vai sair lixo, você vai tirar conclusões precipitadas. Isso pode influenciar muito na condução lá do ambiente, nas análises, na tomada de decisão, pode influenciar bastante. Então, é importante garantir qualidade aos dados nesse processo, ok? Beleza, aqui alguns exemplos de dados com baixa qualidade. Endereço de cliente errado, registros incorretos ou incompletos de cliente, informação desatualizada também acaba afetando. Relatório, isso aqui mata. Relatórios de conformidade financeira imprópria, por exemplo, o caso da Americanas. Eu não sei exatamente qual foi o motivo do que aconteceu ali, mas existe a possibilidade de ter algum problema na hora de levantar esses dados financeiros, e aí o pessoal não viu isso, isso pode afetar balanços, então, e pode causar um rombo enorme. Claro que lá, nesse caso especificamente, tem outras questões associadas, né? Então, sumiu lá uma grana, 20 bilhões, ela sumiu do orçamento da empresa. São outros desdobramentos. Mas dados inconsistentes podem ter esse tipo de impacto. Por isso que é importante por isso que é importante ter esse tipo de cuidado, beleza? Além disso, também eu trouxe aqui uma informação, tá? Que a IBM estima que o custo anual de perda de problemas de qualidade nos dados só nos Estados Unidos é da ordem de 3 trilhões de dólares. Gente, é muita coisa isso aqui. Se eu não me engano, dá mais que o PIB do Brasil, tá? Então, é um prejuízo enorme. Então, tem muito trabalho a ser feito nesse sentido, beleza? Corrigir erros de dados e lidar com problemas de negócio causados por dados incorretos tem um custo, ó, de 15 a 20% da receita das empresas.
conforme os dados da IBM. A falta de confiança nos dados por parte de executivos e gerentes de negócios é um dos principais impedimentos para você ter projetos de ciência de dados e ferramentas de análise para melhorar a tomada de decisão das empresas. E isso aqui é verdade. Não adianta você pode ter um cientista de dados assim da NASA, o cara é super fera. Se o dado que você passa para ele tá com problema, tá enviesado, tá desatualizado, tá cheio de inconsistência, entrou lixo, vai sair lixo. Aí você pega um super modelo ali, super avançado de machine learning, que usa várias redes profundas lá, faz um monte de coisa, um negócio lá da NASA, vamos dizer assim. Aí recebeu informação com várias falhas, vai aprender padrões totalmente equivocados e vai tirar conclusões igualmente equivocadas. Então, é essa regrinha. Entrou lixo, vai sair lixo. Então, por isso que é importante ter um trabalho nesse sentido para promover maior qualidade nos dados, ok? E isso aqui não é fácil, porque isso aqui tem que estar relacionado com a finalidade para a qual você quer utilizar aquele conteúdo. E aí também precisa considerar regras relacionadas à privacidade de dados e tudo mais. Aqui eu tenho uma imagem que dá uma visão geral sobre algumas dimensões que a gente tem na área de qualidade de dados. Aqui a gente tem o quê? A completude. Então, os dados, eles estão... eles cobrem o que é necessário ali sobre o que você quer. A parte do tempo. Então, como que ele está sendo armazenado? Ele está atualizado? Está defasado ou não? É importante considerar isso. A consistência. Se aquele dado realmente ele está consistente. Se tem algum problema entre os meus data stores, se os meus lugares que eu armazeno os dados, eles estão consistentes, ou é uma torre de Babel, cada um fala uma coisa. Tem que considerar isso também. A unicidade, se você tem uma única visão do dataset, a validade, se os dados eles estão coerentes, condizentes com as regras de negócio, e a acurácia, se os dados eles refletem seu conjunto de dados reflete um processo de negócio, reflete a realidade. Pô, isso aqui também é um problema, tá? Você pode ter dados ali que não estão refletindo a realidade. Se isso acontecer, o que você vai aprender não vai ser um modelo que represente o mundo real, e aí você vai ter muitos problemas no uso de machine learning com isso, beleza? Tem isso mesmo. O Anderson comentou aqui que tem a questão de input de dados. Sim, muita gente coloca, escreve errado, deixa o campo incompleto, aí entra na validação da regra, aí entra em questão de processo. Se o sistema não foi definido com regras claras ali para definir o que pode e o que não pode, então aí a gente coloca qualquer coisa, e aí começa a ter esses problemas mesmo. Sistemas muito abertos têm maior margem para isso. Eu já vi essa coisa do SP, S. Paulo, São Paulo, é muito comum em sistemas mais abertos. E aí dá muito trabalho para depois arrumar a casa. Beleza, agora vamos falar sobre boas práticas de projetos de dados. Aqui são um resuminho da minha experiência, do Marcelo também. A gente juntou aqui, fez um compilado de algumas recomendações para quem for atuar com projetos de dados, ok? Primeiro deles, definir um objetivo claro. Se você não tem um problema definido, você não sabe para onde vai. É aquela frase famosa lá da Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. É muito importante que você tenha um objetivo claro. Um problema bem definido é quase metade do caminho andado. Você já sabe para onde ir, você já sabe o que que você vai responder. Então você já sabe no que você vai atrás. E a partir disso você vai verificar se os seus dados eles respondem essa sua pergunta. Se você não sabe o que você quer, você vai ficar perdido. Aí você vai montar um dashboard, vai montar um ETL, um pipeline, mas vai resolver um problema efetivo? Não sabemos. E essa é uma grande diferença, tá? Então, as pessoas que atuam principalmente com dados precisam entender que elas estão ali na atuação profissional para resolver problemas, tá? E não para usar ferramentas. A ferramenta é um meio para resolver problema. Então, é importante ter em mente isso, porque facilita, você vai direcionar todo o seu trabalho para o problema final, beleza? Senão você vai usar qualquer ferramenta, qualquer caminho certo. Aí você você pode montar um monte de coisa, mas se aquilo não resolve o seu problema, já era. Um exemplo disso, tá? Um exemplo de objetivo que não é claro. Na redação do Enem, em 2016, o tema era a persistência da violência contra a mulher. Acho que é alguma coisa assim. Aí tinha gente que falava da violência contra a mulher.
Quando corrigiram as provas, um monte de gente teve desconto na nota. Isso não levou zero. Por quê? Porque o tema não era a violência contra a mulher, era a persistência da violência. Por que que isso é um problema que ainda é recorrente? Por que que isso não foi resolvido? E não o problema em si, entendeu? Não o problema da violência. E o que acontece? As pessoas, por não prestarem atenção nisso, elas tangenciaram, elas passaram raspando no tema. O mesmo pode acontecer com a gente. Se o objetivo não estiver bem claro, se o problema não está definido, você pode tangenciar, você pode passar raspando, e aí você faz um monte de coisa e aquilo não resolve. E aí foi desperdício de tempo e de recurso. Então é importante definir isso, beleza? Por isso que eu estou dando tanta ênfase nessa parte. Uma vez que você definiu os objetivos, aí você avalia quais as ferramentas mais adequadas. Por favor, não utilizem linguagem, ferramenta de estimação. Existem ferramentas que servem para problemas específicos, existem outras ferramentas que servem para outros problemas. Pegar a sua ferramenta de estimação e aplicar para tudo, para alguns contextos ela pode ser adequada, mas para vários outros ela não vai ser. E por que isso? Porque são vários cenários que precisam ser considerados. E porque a gente tem muitas ferramentas hoje em dia, justamente porque uma ferramenta não atendeu o recurso, precisou criar outra. Entendeu? Então, por exemplo, a gente tem os bancos de dados relacionais, que surgiu no SQL, porque o SQL tradicional não conseguia dar conta de informações em larga escala, de vários formatos e tudo mais. Então, vão surgindo derivações de ferramentas, de tecnologias, porque são múltiplos problemas que precisam ser resolvidos. E se você pega a tua ferramenta de estimação e usa ela como referência, você está nivelando por baixo. Você precisa entender que a sua limitação técnica não pode ser a base de referência. A base de referência é o que é necessário para resolver o problema. Se você não sabe, tem que correr atrás, tem que buscar a informação para saber qual é o mais adequado. E aí, se você, ou você pode recorrer a uma outra pessoa que tem essa experiência, tem que correr atrás, tá? Então, tem que saber avaliar o que que é mais adequado para cada cenário, beleza? Porque senão, isso aqui pode dar grandes problemas, principalmente em projetos de arquitetura de dados, beleza? Aí você cria um ambiente que suporta, sei lá, 100 linhas, 100 mil linhas, e vem um ambiente com 50, 100, 200 milhões. Não preciso nem falar o que vai acontecer, né? Vai dar tudo errado, tá? Garantia da qualidade de dados. Importante considerar esses aspectos que a gente falou agora há pouco para que você tenha um projeto bem sucedido. E aí precisa garantir, pegou uma massa de dados, antes de sair usando para fazer um monte de coisa, avalia se tem problema com relação à qualidade dos dados. Se tiver, tem que verificar o que que é necessário para resolver esse problema. Caso contrário, se você já pega essa informação, você já tem um objetivo definido, você pega essa informação e já sai fazendo um monte de coisa, depois você descobre que isso aqui deveria ter sido tratado antes, por exemplo. E aí tem que verificar uma forma de resolver isso aí. Tá? Então, importante é essa questão da garantia da qualidade, beleza? Com relação à segurança, hoje todo, assim, acredito que vocês já devam conhecer a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É muito importante que os sistemas sejam construídos projetando essas premissas de segurança de dados, de privacidade. Você só pode processar uma informação com autorização e tem um escopo limitado, você não pode fazer muita coisa, você não pode coletar mais informação que você não precisa. Então é importante considerar todas as questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados para evitar problemas. E não somente a isso, tem que garantir que o teu fluxo, que todas as ferramentas que trabalham com esses dados, elas são protegidas, você não vai ter vazamento, entre o seu banco de dados está bem protegido, então tem que conhecer essa parte de segurança também para garantir que você tem ali um funil, né, um fluxo bonitinho fechado que não tem risco de invasão, beleza? Então tem que considerar vários aspectos de segurança também. E aí tem um conceito chamado Privacy by Design. O que que é isso? É privacidade por desenho. O que que é isso? Assim, é um conceito que diz que quando a gente está projetando esses sistemas que vão processar grandes volumes de dados, a gente já está considerando essas questões de privacidade dos dados. E aí precisa ter isso na mão, tá? Outra curiosidade, se você faz ETL, você está tendo um controle maior sobre os dados. É mais fácil se gerenciar o acesso aos dados, essa questão de privacidade, anonimização, máscara de dados nesses processos de ETL do que no LT, porque o LT é mais aberto. Mas se chegar uma informação sensível, você vai precisar saber como lidar com ela. Então, você tem
técnicas diferentes. Então tem que saber, tem que conhecer elas para saber qual mais adequada para cada cenário, considerando esse aspecto de segurança. Quinto item aqui, desenvolver um modelo de dados escalável. É importante que o modelo ele tenha capacidade de crescer tanto em volume ao longo do tempo, quanto em volume de dados que ele vai processar de uma única vez. Então, aqui tem que conhecer de infraestrutura, da técnica, tem que ser projetado, o ambiente tem que ser projetado de forma a suportar grandes volumes de dados. Não pode ter essa coisa de, na minha máquina funcionava. E aí, quando chegou ali no pega para capar para valer mesmo, aí dá problema. Então, o ambiente tem que ser projetado de forma escalável, considerando isso. Então, o que que aconteceria se eu trabalhasse com 1 bilhão de registros aqui nessa tabela? Entendeu? Ou trabalhar com gigas de informação. É importante projetar isso também, beleza? O que mais aqui? Processo de ETL eficiente. O ETL ele é fundamental para garantir essa parte, né? Então você precisa considerar essas premissas que a gente falou, tá? De segurança, segurança e privacidade, anonimização, qualidade dos dados. É muito importante para que você carregue esse conteúdo lá no seu armazém de dados, que é o DW, de forma correta, beleza? Outra coisa, monitoramento. É importante ter ferramentas, técnicas de monitoramento para garantir ali que as cargas estão sendo executadas conforme esperado. Se tiver algum problema, tem que ter uma atuação específica e tudo mais. Então tem que considerar isso também, beleza? Treinamento adequado. Aqui, não é só engenharia de dados, tá? Mas é projeto de dados como um todo. Aqui está um pouco mais amplo. Aqui é muito importante trazer uma cultura que a gente chama de data-driven, uma cultura orientada a dados, para que as pessoas possam a entender a necessidade do uso de dados, a relevância desse tipo de informação, para que elas tomem decisões com base em evidências, apenas em inferências, não apenas na intuição. Então é importante fazer um processo de não seria aculturação, é uma educação de dados. Então, é um letramento de dados. Você precisa é, mostrar para as pessoas que se elas tomarem decisões bem informadas, bem embasadas, a qualidade dessa decisão é muito melhor. E aí você vai trazer muito mais segurança, muito mais respaldo nas decisões do que apenas em impressões com base em uma perspectiva mais limitada. Beleza? Então é importante trazer essa visão e também ensinar o pessoal a fazer uso das ferramentas. Você pode ensinar a usar ferramentas como Power BI, o pessoal para criar depois os próprios dashboards, aprender a fazer, por exemplo, o Excel, se conectar com essas bases de dados. Então, o pessoal vai aprender a consumir essa informação da forma mais adequada. E assim ele vai daqui a pouco estar fazendo ali as análises por conta própria. Tá? Então, é muito importante esse tipo de perspectiva. Outra coisa também, documentação atualizada. É importante que tenha um processo para que a documentação esteja coerente com a sua infraestrutura, com o seu projeto, mas sempre considerando também que tem que ter bom senso. A gente não pode fazer uma bíblia ali de SQL gigante, ali, de um monte de coisa, e aquilo ali vai ter um custo altíssimo para você manter atualizado. Então é importante ter bom senso aqui para que você faça uma documentação adequada, consistente daquilo que é necessário, para que quando você tem que sair desse projeto, outra pessoa entrar, aquilo ali não vai ser tão difícil para replicar o conhecimento. Tá? E também não só para passagem de bastão, mas também para que as outras pessoas que estão inseridas no projeto ou quem venha a ter conexão com ele saiba como que funciona tudo isso, ok? Outro ponto também é a definição de indicadores relevantes. Isso aqui está relacionado com o item 1, tá? É importante que você defina o que é mais relevante para o seu negócio, quais os indicadores, quais as informações que você quer analisar, qual o contexto que aquela informação tem que ter para que você gere mais valor para a empresa, para a organização a qual você faz parte. Beleza? Tá acabando aqui, tá? Próximo, crie um roadmap. Defina, quando você está montando, com base em tudo que a gente já falou, defina um plano de ação para um projeto de BI, não só de BI, mas de dados. Então é importante definir ali uma sequência de atividade de uma forma mais organizada, e aí a gente acaba entrando em questões relacionadas à gestão de projetos, projetos ágeis ou projetos mais tradicionais. Se bem que hoje em dia o que está mais ganhando força são os projetos ágeis. Você cria um plano de ação para definir, olha, a gente precisa analisar os dados aqui, vamos definir os objetivos, vamos fazer uma análise de requisitos, já vem uma pessoa para montar a infraestrutura, e a gente já vai fazendo todo um trabalho ali, um fluxo de atividades para garantir que tudo vai ser realizado de uma forma a fazer o projeto caminhar
plenamente até a finalização dele, ok? As métricas que importam, isso aqui está redundante, tá? Mas depois eu corrijo aqui. Quando você define os indicadores, você já vai trazer uma questão de relevância para o negócio. Então, você vai definir as métricas mais importantes para o sucesso do projeto. Ciclos de ação. Aqui está essa parte, né, tá muito relacionado com o roadmap, então você vai criar projetos com etapas, e aí você vai ter fases específicas para você gerenciar o projeto, você vai ter uma fase de levantamento, uma fase de projeto, de arquitetura, de implementação, da criação dos pipelines, das análises e por aí vai. Beleza? Com relação às personas, aqui é interessante, além da questão de trazer essa cultura orientada a dados, é muito importante também identificar as pessoas que estão associadas, que vão consumir essa informação. Então, é interessante se colocar no lugar dele, identificar qual que é a necessidade daquele usuário de negócio para que você possa estabelecer essa comunicação de uma forma mais assertiva e até ao mesmo tempo dar ideias de como que ele pode analisar os dados e por aí vai. Então, fazendo isso, a gente consegue projetar ambientes que vão fornecer dados pensando nessas necessidades de negócio, tanto nos problemas em si de negócio, quanto na forma como esse conteúdo vai ser consumido. As pessoas podem ser consideradas como stakeholder, tá? É que depende aí do cenário, beleza? Depende muito do contexto de projeto. O stakeholder seria a parte interessada no projeto, ela pode ser quem vai consumir, mas ela pode representar outras áreas. Então, varia muito, tem que ver ali aquele contexto específico. Isso é mais relacionado à parte de gestão de projetos como um todo, beleza? Aqui a gente também fala, aqui é interessante também, aqui é uma coisa mais política, tá? É importante que o projeto tenha um embaixador de BI, ou seja, alguém que vai defender a necessidade de você ter projetos de análise de dados, não somente BI, tá? BI é um termo mais genérico, mas você precisa de alguém para mostrar o ganho que vai ter projetos como esse. Por quê? Porque em muitas empresas, quando os dados eles estão soltos, o pessoal está fazendo tudo na mão, de forma operacional, o pessoal não acredita muito, entendeu? É interessante pensar em uma abordagem de mínimo produto viável, você pode criar um protótipo, para as pessoas começarem a confiar nesse trabalho. Porque senão, se você promete, 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 promete e nunca entrega nada, daqui a pouco o pessoal vai falar, você está comendo dinheiro. Então é importante ter pessoas que façam esse tipo de trabalho para mostrar a relevância dessa abordagem. E o projeto precisa caminhar de forma condizente também. Beleza? E aqui o próximo tópico é a questão de dar visibilidade. Coloca o BI em um local acessível para os usuários finais. Então, além de entender a necessidade deles, é importante saber como dar visibilidade. Porque se você cria um painel e ele não é consumido, entendeu? Você cria análise maravilhosa lá e ela não está sendo usada, não vai fazer muita diferença. Então é importante ter esse trabalho de aculturação, ter esse trabalho de mostrar, de dar evidência para que essa informação seja bem utilizada. Beleza? E aqui tem uma frase também que é interessante, que é assim, em BI. Se você montou um produto, uma solução de análise de dados, e o usuário não pede, não está pedindo coisa, fulano montou ali, tá de boa. Se ele não pede mais coisa, isso é uma boa medida de temperatura. É algo intuitivo, mas se o usuário não pede, eu quero isso, eu quero aquilo, eu gostei disso, é sinal de que o projeto não está sendo bem utilizado. Então já é uma forma já mostra que talvez não esteja ali com tanto sucesso quanto poderia, entendeu? Por quê? Porque o usuário, quando ele gosta da informação, ele fala, olha que legal, tem isso aqui, eu queria isso, eu queria... Será que você pode fazer isso aqui? E aí, quando ele dá esse feedback pedindo mais coisa, é sinal de que ele absorveu, de que ele gostou daquele conteúdo que ele está usando, e ele encontrou formas de melhorar. Agora, se ele fica calado, se você não tem esse feedback para encontrar melhorias, é um sinal de que ou talvez ele não esteja utilizando, ou essa área não está dando atenção, tem algum problema ali que tem que ser trabalhado. Tá? Pode ser que seu painel esteja lindo, maravilhoso, resolva os problemas, mas o pessoal não esteja usando. Por quê? Porque não levaram os ganhos para essas pessoas. Beleza? Então, é muito importante considerar isso também. Aqui estão no final das referências, eu já vou entrar em algumas perguntas, tá? A gente utilizou esse material aqui como base. Daqui a pouco eu vou disponibilizar o PPT das aulas, beleza? É um conteúdo bem interessante. Deixa eu só ver se tem mais alguma. Isso aqui, beleza. Olhando aqui para as perguntas, tá.
tem uma pergunta aqui, que algumas eu já respondi, tem umas que estão faltando aqui. É responsabilidade do engenheiro de dados saber gerar insights? Não, não. O engenheiro de dados, ele foca em servir os dados para que o pessoal faça as análises, tá? Então, hoje o meu trabalho é mais focado nisso. Eu não sou engenheiro de dados, eu faço mais tipo um ETL. Eu crio, eu resolvo problemas dos dados para que o pessoal das outras áreas monte relatórios, crie o dashboard e tudo mais. A gente acaba se especializando, tá? Então, o engenheiro de dados, ele prover os dados para consumo. E aí, quem faz a análise de negócio dos dados é o analista de dados, que vai utilizar a ótica da regra de negócio que ele tem, o conhecimento que ele tem sobre os dados. E você também tem o cientista, que vai aplicar algoritmos de machine learning para encontrar padrões dos dados, para fazer inferência, para fazer forecast e por aí vai. Beleza? Então, o cientista de dados, ele vai olhar um conjunto de dados, vai verificar padrões, tendências, vai analisar a distribuição dos dados, e vai tentar e vai fazer vários testes, falando, olha, com esse algoritmo aqui eu tive esse resultado. Ele vai testar vários, é um trabalho científico mesmo. Você vai fazer várias análises com vários tipos de técnicas para verificar quais têm os melhores resultados e quais conclusões você consegue tirar a partir disso. Aí ele vai criar modelos, vai configurar parâmetros desses modelos, ele vai escolher o modelo mais adequado para aquele cenário, vai configurar os parâmetros dele para colocar um modelo em produção, tá? Quem faz a colocação desse modelo em produção é um engenheiro de machine learning ou cientista de dados, tá? Já está quebrando também essa parte, tá bom? Enquanto que o analista de dados, ele é mais focado em analisar dados sob a ótica de negócio, que é alguém que já entende de uma área específica de negócio, ok? Tá, aqui de experiência, é muito complicado captar recursos e interesses para um projeto de dados. É muito complicado deixar esse papel? Cara, depende do contexto. Então, por exemplo, se você atua em uma área em que uma empresa é mais tradicional, tem aversão a novidades, é mais difícil. Realmente você tem que ter habilidades interpessoais para conseguir vender esse projeto, essa tecnologia. Beleza? Se bem que hoje em dia, com o hype que é essa área de ciência de dados, os ganhos, esse negócio de chat GPT, Bing, esse hype, né, essa frenesi, essa moda que essa área está tendo, muitas empresas estão mudando, né? Muita gente quer começar a fazer uso disso. Só que aí também acaba errando por outro lado. Tem gente que quer aplicar machine learning, redes neurais profundas, em coisas que uma regra, que uma regressão linear, que análises mais simples poderiam fazer também. Então acaba tendo, você tem de tudo. Você tem o pessoal que é relutante, você tem o pessoal que é um early adopter, ele quer as tecnologias dele tudo antes, só que ele faz uso de tecnologias e ferramentas que não são adequadas, entendeu? Então, tem um cara que é muito apressado, tem um cara que é muito devagar. Você tem que saber conciliar isso aí. Aí tem que avaliar o contexto, tem que avaliar as partes interessadas, tem que avaliar a perspectiva de negócio, de projeto, o valor que isso gera para a empresa. É todo um trabalho que tem que ser feito naquele ambiente. E projetos são únicos. O projeto que você aplica em um ambiente não é o mesmo em outro ambiente. Então, muita coisa muda, as necessidades mudam, os interesses, é muito variado. Aí tem que desenvolver habilidade para se fazer isso, ok? Isso geralmente quem faz pode ser um tech lead, um PO, um gerente de projeto, algum gerente de conta. Então, varia muito de cenário, tá? Mas é muito importante fazer esse trabalho de ensinar para o pessoal a relevância, os ganhos que se tem, embora o hype assim, o hype ajuda, tá? O pessoal vem criando mais consciência nisso, e essa área de dados ela cresceu muito de 2020 para cá. Antes era só ambientes com maior nível de maturidade tecnológica tinham uma ênfase maior, já sabiam da relevância disso. Mas depois da pandemia, a gente viu que isso explodiu assim de uma forma colossal, pelo menos no Brasil. Talvez lá fora isso já esteja adiantado, né? Mas é normal isso, tá? E aí você tem todo um trabalho nesse sentido para mostrar a relevância das coisas e precisa de muita gente capacitada, tá? Então, aqui você consegue perceber que a demanda por profissionais qualificados ela é grande, porque são muitos projetos, dá trabalho,
entendeu? E falta gente, falta muita gente que não tem técnica, não tem conhecimento e aí precisa desse trabalho, precisa correr atrás. Isso, o machine learning ganhou mais força com o chat GPT. Na verdade, assim, essas tecnologias já existiam, tá? Machine learning são técnicas que tem, o quê? Tem 30, 40 anos. A questão é que não se tinham tantos dados para se analisar nem poder de processamento. Isso começou a mudar de 2010 para cá, que aí começou a surgir o celular, popularização de computadores, a internet, teve um boom a nuvem começou a subir, começou a crescer, teve um boom de várias frentes tecnológicas, então aumentou-se o volume de dados, o combustível, né, o material base, e aí você teve também um aumento na capacidade de processamento dos aparelhos. Então, hoje você tem um celular que roda algoritmos de machine learning. Então, o aumento do volume de dados, que é o petróleo, né? E os recursos para refinar esse petróleo fez com que essas técnicas saíssem da teoria e viessem para a prática. E isso vem ganhando força a cada ano, tá? O ChatGPT, ele fez um sucesso, mas já existiam tecnologias antes disso, tá? Baseadas nessas coisas. É que depois do lançamento dele, o hype foi tão grande que começaram a surgir várias LLMs, né, que são as Large Language Models, mas já tinham soluções associadas a isso. É que teve uma adoção muito grande por parte da sociedade, e aí isso ganhou muita força, surgiram diversos projetos, e isso tá em frênese aí e deve ficar por décadas, tá? Então, meu, tem muito potencial para crescer aí, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente está longe de ficar melhor? Cara, isso aí, essa parte aí vai entrar em especulação, tá? Essas tecnologias ainda vão avançar muito, elas têm muita capacidade assim, muito o que melhorar. Você tem, por exemplo, questões de alucinação, que é intrínseco ao modelo lá das LLMs, mas pode ser que surja uma tecnologia mais avançada. Então, é a fronteira do conhecimento nessa área, tá? Então, fica até difícil de dizer o que vai acontecer nesse sentido. Mas, assim, o que vale a pena fazer o quê? É estudar mais a fundo, entendeu? É entender, ter essa visão dessa área de dados, entender que esses algoritmos de machine learning sem dados estruturados não vai muito longe. E então são duas frentes que precisam caminhar muito juntos e avançar, se desenvolver bastante. São essas técnicas para você organizar os seus dados e são os algoritmos que vão gerar esses insights a partir dos dados. Beleza? Então, isso aqui é um overview para vocês terem uma noção melhor. E aí vocês podem se aprofundar nesses materiais. Eu recomendo que vocês estudem, tá? Tem muito que aprender nessa área e tem muita oportunidade, vale a pena estudar essas coisas. E aí você identifica ali que área que você gostou mais. Essa área vai continuar se expandindo, é como se fosse medicina. Ela vai bifurcar e vai entrar em outras áreas. A tecnologia vai entrando cada vez mais na sociedade e as aplicações vão ser as mais variadas. Então, vale a pena estudar, identificar qual galho ali que você quer atuar e vai fundo. Tá? É o que eu tenho de recomendação aí para vocês. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Essa parte de IA e das imagens tá em alta também, é bem interessante. Isso também acaba entrando na parte mais cognitiva, né? Mas isso também pode ser incorporado às esteiras de engenharia de dados, por exemplo. Você vai ter fluxos que vão analisar imagens. Se não me engano, o INSS já tem alguns algoritmos que analisam os laudos lá das receitas para verificar se tem fraude ou não ali nos pedidos de aposentadoria por invalidez, seguro-saúde, coisas do tipo. Tá? Então, aí você vai ter o algoritmo ali, mas você vai ter que colocar essas coisas em produção. Então, tem todo um trabalho que tem que ser feito. Aí entra a engenharia de dados, engenharia de machine learning, tem muito trabalho a ser feito nisso aí. E para fechar, nessas duas áreas, eu vi um artigo da Towards to Data Science que a demanda por engenheiro de dados ela é maior do que a de cientista. Por quê? Porque a quantidade de dados para se processar, para se analisar, para se deixar redondinho, é muito maior do que a de aplicação de algoritmos, entendeu? Imagina que eu tenha várias bases de dados. Eu tenho muito mais trabalho em arrumar a casa, deixar o conteúdo para os cientistas analisarem,
do que as próprias análises em si, entendeu? Uma vez que o dado já chegou redondinho para o analista, ele vai identificar qual caminho que ele vai seguir, qual algoritmo que vai usar, como colocar em produção. Mas você tem muito mais trabalho em arrumar a casa, porque você tem informação de vários lugares, sem padrão, bagunçado, e aí você precisa organizar mais isso. Então, você tem uma demanda maior por engenheiros de dados e arquitetos. Arquiteto é menos que engenheiro, porque engenheiro seria o cara que põe a mão na massa, né? E cientista de dados é menos que de engenheiro também. Não sei se existe uma proporção, mas a demanda por engenharia de dados ela é maior do que a de ciência, porque o volume de dados a serem tratados é muito maior. Tá? E aí, uma vez que o dado está arrumado, é mais fácil para o cientista fazer um trabalho de análise em cima dele. Peraí, aplicado humana na análise de dados. Então, essa parte aí, tem essa parte aí de analisar os dados, fazer a informação obtida, a apresentação tem a ver com storytelling, mas tem várias coisas associadas. Tem que conhecer negócio, tem que conhecer estatística, tem que conhecer os algoritmos para conseguir extrair conteúdo, extrair valor dessas informações. Tá? E aí, a preferência é que isso seja feito a partir de dados que já estão arrumadinhos, né? Caso contrário, tudo isso vai estar errado, vai ter vários equívocos lá, e aí são grandes problemas. Inclusive, acaba entrando nessa questão de viés. Os dados você tem que tomar muito cuidado para que você não, para que ele não reflita uma porção da realidade, e você quer dizer que essa realidade é o todo. Então, acaba tendo viés, acaba tendo problemas de racismo nos dados. Então, tanto o engenheiro quanto o cientista precisa considerar esses aspectos também. Beleza? Então é muito trabalho a ser feito. Beleza? Mais alguma dúvida? Beleza, então não tem mais nenhuma dúvida, né? Fechou, então. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre. A gente vai apresentar um projeto prático de BI, vai dar uma visão geral, beleza? Eu vou ver se der tempo eu falo sobre um de engenharia de dados também. A gente vê lá na hora, tá? E aí vocês vão ter uma noção de como que tudo isso aqui foi aplicado. Em termos gerais é isso. Então a gente deu toda uma teoria de SQL, de BI, de engenharia de dados, e na próxima aula a gente vai mostrar como a gente utiliza todos esses conceitos. Vocês vão ver que a gente vai passar por um monte de coisa. E aí é interessante conhecer ferramentas, conhecer técnicas e essa visão de análise de dados para que a gente possa fazer um projeto coerente ali com as necessidades de negócio que estão intrínsecas a isso. Beleza, pessoal? Desejo a todos aí uma boa noite, tá? Vou parar aqui a gravação e até a nossa próxima aula.